Neste momento, através da Câmara Piraí Web TV, passaremos a transmitir ao vivo, diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. Senhor secretário, fará chamado dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzimiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Henderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior presente, Mário Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior e Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 40ª sessão ordinária do primeiro período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Mensagem número 16 de 2016 dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2017 e da outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de passar a mão de vossas excelências a fim de ser apreciado e votado pelos membros dessa egrégia Casa Legislativa, incluso o projeto de lei que versa sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, seus anexos de metas e prioridades, vislumbrando posteriormente a elaboração da proposta da Lei Orçamentária Anual para o exercício 2017. O presente documento, além de seguir rigorosamente os dispositivos da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município e da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, contém as metas e prioridades da nossa administração para o exercício 2017. Tais metas são as constantes no Plano Plurianual 2014-2017 e que visam o atendimento das necessidades da população do nosso município. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem sombra de dúvida, é um importante instrumento de planejamento que orientará a elaboração do orçamento para o ano vindouro, compreendendo as metas e prioridades da administração municipal, incluindo as políticas de desenvolvimento com abrangência dos programas a serem suplantados. Em síntese, a Lei de Diretrizes Orçamentárias é um instrumento norteador das ações do governo municipal, a serem levadas a efeito na elaboração e na execução da peça orçamentária para o exercício financeiro de 2017. Os nobres vereadores encontrarão também, nesta proposta, todas as informações pertinentes à elaboração da Lei Orçamentária Anual, cujo projeto será encaminhado em outubro pelo Executivo a esta egrégia Casa. As diretrizes fixadas contemplam políticas públicas de inclusão social, infraestrutura e gestão, com destaque para as ações nas áreas de assistência social, saneamento, urbanismo, educação, saúde, transporte, habitação, geração de renda, turismo, cultura, esporte, abrangendo ainda todas as políticas de capacitação, valorização e previdência social para o servidor. Adentrando o último ano de mandato à frente da Prefeitura, mesmo diante da grave crise política e financeira que assolou o país, os estados e municípios mantivemos a credibilidade junto à população, quanto à capacidade dos serviços públicos funcionarem para atender suas necessidades, operando mudanças que tiveram grandes efeitos. Estas conquistas, em particular, foram possíveis graças às parcerias e apoios desta egrégia Casa de Leis, de importantes setores da sociedade e da pronta contribuição da maioria dos servidores públicos municipais. Graças a este conjunto de agentes, foi possível iniciar a adoção de um modelo de gestão que subordina a máquina da burocracia àquela que é, afinal de contas, sua função precípua: resolver os problemas da cidade com eficácia e eficiência, buscando melhorar a qualidade de vida dos munícipes com total transparência e responsabilidade fiscal. A estruturação da LDO 2017, conforme definido no Plano Plurianual, considerando as demandas apresentadas nos eventos da participação popular, está centrada em projetos prioritários que se consolidam, todos eles, em nosso plano de governo. Cabe salientar que o planejamento do governo tem necessariamente um caráter situacional, estando subordinado à dinâmica da cidade e às oportunidades que possam surgir no decorrer dos próximos anos, sem perder os seus objetivos estratégicos. É importante que se diga que esta estrutura, com a flexibilidade prevista no PPA 2014-2017, está sendo observada na elaboração do projeto
de lei das diretrizes orçamentárias, juntamente com as modificações necessárias, ora apresentadas para apreciação dos senhores vereadores. Acompanha o presente projeto de lei, como exige a Lei Complementar 101 de 2000, os anexos que têm como finalidade estabelecer as metas anuais relativas às receitas e despesas, o estabelecimento dos resultados nominal e primário e estimar o montante da dívida pública para o exercício de 2017 e para os 2 subsequentes. Perdão. Desta forma, fixamos uma despesa para o exercício de 2017 que atende de forma efetiva os anseios da nossa população, observando as provisões de reserva de contingência e destinados a riscos emergenciais, que, se inexistentes ao longo do exercício de 2017, poderão ser utilizados como recurso para atender a outros projetos sociais. Cabe destaque ainda, na presente mensagem, salientar a realização de audiências públicas para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que visaram a coleta de sugestões e propostas a serem contempladas nessa Lei de Diretrizes Orçamentárias. Assim, resta demonstrado de forma cristalina a decisão dessa administração de compartilhar com a população a aplicação das verbas públicas, atendendo assim o disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Finalmente, o presente projeto de lei dispensa maiores comentários, pois os anexos que integram e acompanham demonstram, respectivamente, as ações da administração municipal e as metas fiscais a serem efetivadas no exercício de 2017. Considerando o mérito e a legalidade do projeto, rogamos a sua apreciação e aprovação, renovando, desde já, a Vossa Excelência e seus dignos pares, protesto de alta estima e distinta consideração. Atenciosamente, Luiz Antônio da Silva Neves, Prefeito Municipal. Mensagem substitutiva, número 17, 2016. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, através da mensagem 34 de 2015, de 17 de novembro de 2015, encaminhamos a esta egrégia Casa Legislativa projeto de lei que tem como escopo obter da Câmara Municipal autorização para firmar termo de concessão de uso à empresa Usicalmec Usinagem Caldeiraria Limitada, visando regularizar todas as atividades desenvolvidas pela mesma no imóvel situado na rua Cecília Rodrigues Torres, 45, Polo Empresarial 3, Piraí, Rio de Janeiro. Ocorre que, no trâmite da apreciação e aprovação do projeto, a empresa solicitou o adiamento da votação, tendo em vista a necessidade de alteração dos seus quadros societários e de atividades da mesma sociedade ante a situação econômica do país, solicitando que a referida concessão fosse realizada em nome de outra empresa, do mesmo grupo econômico, o que originou o ofício 108 de 2016, protocolado junto ao Poder Legislativo em 18 de 4 de 2016, cuja cópia segue adunada à presente mensagem. Diante desta premissa, encaminhamos nesta oportunidade um novo projeto de lei que tem como princípio primordial autorizar que o Poder Executivo celebre termo de concessão com a empresa BM Máquinas Agrícolas e Industriais Eireli, mantendo todas as demais cláusulas pactuadas no termo de concessão que acompanhou a mensagem 34 de 2015. Assim, esperando, como sempre, o indispensável apoio deste colegiado legislativo, que nunca nos faltou para realizarmos nossas obrigações em benefício da grandeza do município de Piraí. Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e seus dignos pares, protesto de estima e apreço. Atenciosamente, Luiz Antônio da Silva Neves, Prefeito Municipal. Requerimento número 30, de 2016. Os vereadores que este subscrevem requerem à mesa, nos termos regimentais, que seja colocado em regime de urgência o projeto de lei número 15, de 2016, de acordo com as normas estabelecidas no artigo 144 do regimento interno desta Casa, e submetido à discussão e votação única, ainda na sessão plenária de hoje, por encerrar matéria de relevante interesse que exige pronta apreciação do plenário desta Câmara Municipal. Sala das Sessões, 27 de junho de 2016. Assinam todos os vereadores. Requerimento número 31 de 2016. José Paulo Carvalho de Oliveira, o vereador Russo,
com assento nesta Casa Legislativa, requer à mesa diretora, ouvido do outro plenário, que seja encaminhado expediente legislativo ao excelentíssimo prefeito municipal, solicitando interferência junto à LAI de Serviço de Eletricidade S.A., para que seja feita a substituição da cruzeta do poste sem número localizado em frente à Escola Municipal Manuel Alexandre de Lima, no bairro Ponte das Laranjeiras, 1º Distrito de Piraí. O poste acima citado é um poste de alta tensão. Entretanto, é necessário e urgente que se faça a substituição da cruzeta, que apodreceu com o passar do tempo. Além disso, está localizado bem próximo à escola, oferecendo riscos não só às crianças e frequentadores daquela escola, mas a todos que daquela rua se utilizam. Sala das Sessões, 27 de junho de 2016, assina o vereador José Paulo Carvalho de Oliveira, que também nos apresenta o requerimento de número 32. O vereador Russo, com assento nesta Casa Legislativa, requer à mesa diretora, ouvido do outro plenário, que seja encaminhado expediente legislativo ao excelentíssimo prefeito municipal, solicitando junto à LAI de Serviço de Eletricidade S.A., pleiteando a poda e a retirada dos galhos de árvore que estão sobre a rede elétrica em toda a extensão da estrada Grota Fria, neste 1º Distrito de Piraí. A referida estrada liga a rodovia Presidente Dutra à Fazenda Brasil. No entanto, em toda a sua extensão existem arvoredos que estão com seus galhos em contato com os fios da rede elétrica, causando transtorno aos moradores daquela localidade, pois constantemente tem sido interrompida a energia elétrica nas suas residências. Sala das Sessões, 27 de junho de 2016, assina o vereador José Paulo Carvalho de Oliveira, o Russo. Leitura dos pareceres. Projeto 551/2016, mensagem 13/2016, projeto de lei 15/2016. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamentos, Comissão de Transporte. Exposição da matéria examinada. Para exame e pronunciamento das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Transportes, reunidas, veio o projeto de lei número 15 de 2016, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que visa instituir o sistema de transporte de passageiros e prestação de serviços através de motocicletas no município de Piraí e da outras providências. Em razão do que dispõe o artigo 53 da Resolução 378, de 20 de 12 de 2002, regime interno, as comissões acima referenciadas em conjunto examinam o projeto apresentado com a sua conclusão ao final. Na análise do projeto de lei sobre os aspectos de competência da iniciativa, algumas considerações sobre os aspectos formais. Anote-se, nesta direção, que o projeto de lei em análise, de autoria do chefe do Executivo, que institui o sistema de transporte de passageiro e prestação de serviços através de motocicletas no município de Piraí e da outras providências, é matéria afeita à organização de serviços públicos de interesse local, sendo, portanto, de competência reservada ao município, de acordo com a disposição constante no artigo 30, inciso 5º da Constituição Federal. No que pertine à iniciativa, a propositura dos projetos de lei que disponham sobre serviços de utilidade pública é de competência privativa do chefe do Executivo. Portanto, tal atribuição lhe é precípua, qual seja gerenciar ou normatizar as atividades urbanas em geral, nos termos do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, e artigo 84, inciso 6º da Constituição Federal. Cumpre ressaltar que os serviços de mototáxi são atividades urbanas sujeitas ao poder de polícia administrativa, que se caracteriza como serviço de utilidade pública, conceituada por Eli Lopes Meireles como sendo aquele, abre aspas, o poder público reconhecendo sua conveniência, não essencialidade nem necessidade, para os indivíduos competentes da sociedade prestá-los diretamente ou delega sua prestação a terceiros, concessionários, permissionários ou autorizatários, mediante condições regulamentadas e sob seu controle, mas por conta e risco dos prestadores, a serem remunerados pelos usuários. Neste passo, em decorrência do poder de polícia das atividades urbanas em geral, compete ao Executivo Municipal regularizar essa espécie de atividade econômica por meio de lei específica, que poderá dispor sobre as autorizações, a operacionalização e o controle desta forma de transporte individual de passageiros, tarifas, deveres e causas de extinção de autorização, dentre outras, em razão peculiar de interesse local, conforme se pretende no caso concreto. Deste modo, sob os aspectos da competência da iniciativa, não se vislumbra vício
de inconstitucionalidade no projeto de lei sobre análise. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão tanto nos programas e projetos e o custeio em geral, por conta das dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, constante do orçamento em vigor, e que, se haver necessidade, será suplementada. Quanto à finalidade e oportunidade de sua apresentação e sobre seus aspectos constitucionais e legais, nada se nos apresenta que possa obstacular a sua aprovação. Conclusão dos relatores. Pela aprovação do projeto de lei 15/2016, de acordo com o texto de sua apresentação. Sala das Comissões, 14 de junho de 2016, assinam os vereadores Maria Hermínia da Silva Carvalho, Darley Gomes de Moraes e João Roberto Ladeira da Costa. Conclusão das comissões, pelas conclusões dos ilustres relatores. Sala das Comissões, 14 de junho de 2016, assina o vereador José Paulo Carvalho de Oliveira, presidente da Comissão de Transporte, Flávio de Almeida Ribeiro, vice-presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Wilden Vieira da Silva, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Comissões permanentes em conjunto, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento. Origem. Executivo Municipal, Prefeito. Matéria. Dispõe sobre avaliação do Plano Plurianual no período 2014-2017, ano base 2015. Parecer. Conforme dispõe o capítulo 2, seção 3, em seu artigo 53, as comissões acima assinaladas, reunidas para em conjunto sob a presidência da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, apreciarem o projeto de lei, ora encaminhado, e emitir o parecer ao final. Em breve considerações, devemos, em especial, que a edição da Lei Complementar número 101, de maio de 2000, trouxe novo enfoque à gestão dos recursos públicos, exigindo um aperfeiçoamento técnico da elaboração e execução do orçamento público, com ênfase para o planejamento. Esta lei, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, integra os 3 instrumentos de planejamento já previstos na Constituição Federal de 88. Em síntese, o Plano Plurianual de um município é um instrumento de planejamento estratégico de suas ações. Por ser documento de planejamento de médio prazo, dele se derivam as leis de diretrizes orçamentárias e as leis de meios anuais. O Plano Plurianual defende as diretrizes e objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para relativas aos programas de duração continuada. A Lei de Diretrizes Orçamentárias dimensiona as ações e metas físicas e financeiras de cada exercício. Enquanto a Lei Orçamentária Anual prevê os recursos necessários para a ação constante na LDO. É importante ter claro que o Plano Plurianual associa-se à criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, referidos no artigo 16 da Lei Complementar número 101 de 2000. Tem a ver, pois, com o conceito de projeto, uma das categorias de programação mais próximas da ação concreta, projeto é um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas ao tempo, das quais resulta um produto que concorre com a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo. Fecha aspas. Neste contexto, o PPA deixa de representar um documento elaborado apenas para cumprir obrigações legais. Sua efetiva implantação requer a compatibilidade com a orientação estratégica do governo, com as possibilidades financeiras do município e com a capacidade operacional de diversos órgãos. Esteja integrado às leis de diretrizes orçamentárias, atualizando e realimentando de forma permanente, dentre outros objetivos. A legislação. Uma vez elaborado com cuidado técnico, o administrador público adquire também a capacidade de acompanhar a execução dele, decorrente, avaliar seus resultados e, sempre que necessário, revê-lo. Esta avaliação deve ocorrer anualmente, em respeito ao artigo 48 da Lei Complementar 101 de 2000. Sua reserva maior e legal já está contemplada em nossa Carta Magna de 1988, onde o artigo 165, parágrafos 1º e 9º, estão inseridos ao seu conteúdo, cabendo à lei complementar dispor sobre a sua vigência, os prazos, a elaboração e a organização do PPA, da LDO e da LOA.
No artigo 167, parágrafo 1º, veda o início de investimentos cuja execução ultrapasse o exercício financeiro, sem que tenha sido incluído no PPA ou previsto em lei específica. E no artigo 35 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, que trata da regionalização das aplicações. 8. Do mérito. É salutar, como se verifica, que nosso município, com destreza, procura instituir formas efetivas de participação na elaboração desse instrumento. Essa condição é extremamente importante para conferir ao processo de planejamento em geral e a formulação do plano plurianual e suas revisões, a legitimidade e a consistência de que o mesmo se deva revestir para alcançar resultados efetivos. Além do mais, trata-se de um recurso eficaz para fazer valer o controle e a transparência, estabelecidos como princípio de gestão pública e reforçados nos dispositivos da Lei Complementar número 101 de 2000. Já não se tolera mais, na administração pública, a improvisação. A atividade administrativa pode prescindir do planejamento, seja porque há necessidade da administração dos seus gastos, seja para a programação de obras e serviços. Sem planejamento, a administração dificilmente adotará decisões e programas apropriados à satisfação de suas necessidades. Em Direito da Cidade, Renovar, 1977, página 33. Desta forma, em paralelo à busca de novas técnicas e recursos da administração e gestão, o planejamento emerge como propulsor das mudanças e das adequações que se fazem necessárias, e como meio para superar a crônica carência de recursos, enfrentar desafios e atender às demandas e aspirações da sociedade. Em sendo assim, conforme expresso no artigo 165, caput, da Constituição Federal de 1988, o Plano Plurianual integra, junto com o orçamento anual e as diretrizes orçamentárias, próprio dos entes federados e conteúdo de metas, objetivos, diretrizes, a partir das despesas de capital e de outras delas demandadas. Desta forma, vale salientar e atender o papel no plano plurianual desse conjunto. Sabe-se que todo sistema tem sua razão de ser na busca de um objetivo comum, para o que é necessário que em suas partes ou em seus elementos sejam plenamente integrados e compatíveis entre si, interrelacionando-se permanentemente de maneira harmônica. Neste patamar de integração, a Carta Magna não ficou saliente, pois no seu artigo 165 define, artigo 165, parágrafo 4º, os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância com o Plano Plurianual. Parágrafo 7º. Os orçamentos previstos no parágrafo 5º, incisos 1 e 2 deste artigo, compatibilizados com o Plano Plurianual. E artigo 167, parágrafo 1º. Nenhum investimento cuja execução ultrapassar um exercício financeiro poderá ser iniciado sem a prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem a lei que autoriza sua inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Fundamenta-se no parágrafo 1º, artigo 167, que recorremos à lição do administrativo ativista Nilo de Castro, no que se refere especificamente ao plano plurianual, verbes. A matéria do plano é necessariamente de lei. O artigo 167, parágrafo 1º da Carta da República, o estatui. Despesa de capital só se realizará havendo-lhe extensão a outro exercício financeiro, se tiver sido incluído previamente no plano plurianual, ou se a inclusão da lei que autorize e fixe o montante das dotações que anualmente constarão no orçamento durante o prazo de sua execução. Constarão do plano os recursos necessários para os investimentos, assim como os que cobrirão os gastos decorrentes das despesas de capital, destinados à manutenção dos referidos investimentos. A previsão implica no processo continuado das projeções ano a ano, consoante as técnicas de planejamento, pois não se improvisa em ações públicas. Por derradeiro, então, encontramos em todo o processado e seus anexos, por obediência da legislação pertinente, estes relatores concluíram pela procedência do projeto, opinando, por conseguinte, pela aprovação pelos nobres senhores vereadores desta Casa. Sala das Comissões, 10 de maio de 2016, assina os vereadores Mário Hermínio da Silva Carvalho, Darley Gomes de Moraes. Membros das comissões, plenamente de acordo com o parecer. Sala das Comissões, 10 de maio de 2016, assina os vereadores Mário Hermínio da Silva Carvalho, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e membro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e o Wilden Vieira da Silva, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento.
Ofício número 43, de 2016, da Secretaria Municipal de Esporte, ao excelentíssimo senhor Moacir Gonçalves da Rocha Júnior. Em virtude da passagem da tocha olímpica pela nossa cidade, no dia 29 de julho do corrente ano, a partir das 8 horas, vimos, por meio desta, convidar todos os vereadores e funcionários para comparecerem em um dos locais de concentração ou nos locais de passagem da tocha, a fim de participarem conosco desta oportunidade única, jamais vista em nossa cidade, esclarecendo que todo e qualquer tipo de logotipo e menção à tocha olímpica, faixas, banners, imagens da tocha ou de qualquer outro símbolo olímpico, só poderá ser feito pelos patrocinadores oficiais, conforme regulamento imposto pelo Comitê Organizador das Olimpíadas. Segue em anexo a rota pela qual passará a tocha olímpica em nossa cidade para escolha do local de comparecimento e nossa sugestão para maior impacto midiático. Na certeza de podermos contar mais uma vez com essa importante parceria, agradecemos antecipadamente e, na oportunidade, renovamos protesto de consideração e apreço. Atenciosamente, Valdomir Corrêa Werneck, secretário municipal de esporte. Só a título de ilustração aqui, para reforçar essa informação junto aos munícipes e às pessoas que estão acompanhando a sessão pela Web TV. Rota de passagem da tocha. Chegada em Piraí às 8 horas no Condomínio da Arte. O comboio segue para o revezamento, começando pela rodoviária, seguindo pelo centro da cidade. Parada de 15 minutos em frente à prefeitura. Passa pela Praça Adelino Passos, próximo à ponte que leva ao Hospital Flávio Leal, e volta pela rua de cima, a Rua da Igreja Santana. Segue o revezamento até o centro de eventos. E, finalmente, ofício número 8, de 2016, excelentíssimo senhor presidente, pelo presente, dirijo-me a Vossa Excelência no sentido de convidá-lo e convidar os demais vereadores para a inauguração da internet comunitária no bairro Sossego, que será realizada às 19 horas do dia 30/6, conforme convite em anexo. Certo de poder contar com a colaboração do ilustre presidente, apresento o protesto de estima e apreço, atenciosamente, Osni Augusto Souza Silva, secretário municipal de Ciência e Tecnologia. Pronto, acabou. Obrigado. Passaremos para a discussão e votação de matérias contidas no expediente. Coloco em discussão e votação única requerimento 30 de 2016 dos vereadores da Câmara Municipal de Piraí, solicitando regime de urgência para votar a lei número 15 de 2016 do excelentíssimo senhor prefeito municipal. Os vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Antes de passarmos ao grande expediente, gostaria de começar essa sessão pedindo desculpas a todos os presentes, as pessoas que nos acompanham pela internet, pelo atraso na sessão de hoje, mas foi por uma boa causa, uma causa justa. Estávamos reunidos, ali na sala da presidência com os empresários, o presidente da Carta Fabril, o senhor Coutinho, José Carlos Coutinho, e o filho dele, o Vitor, vice-presidente, bem como com o representante da Secretaria de Indústria e Comércio do município, o senhor Miguel, e o procurador-geral do município de Piraí, doutor João Carlos, tratando de alguns assuntos em relação à aprovação do projeto para a instalação da empresa Carta Fabril em nosso município. Há que se dizer, gostaria de registrar que essa reunião fora marcada na sexta-feira já da semana retrasada, marcada para a data de hoje. E por que a gente marcou essa reunião para a data de hoje? Existem algumas dúvidas em relação ao projeto que são naturais. Dúvidas da minha parte, dúvidas da parte de alguns colegas vereadores, não de todos, mas de alguns, e que foram hoje esclarecidas, para que a gente possa ter maior segurança em votar um projeto dessa importância, dessa envergadura. Afinal de contas, trata-se da doação de uma área de 121 mil metros quadrados, um patrimônio público, dinheiro público, ou seja, nosso, do povo. E como representante da população, para não incorrer em erros cometidos no passado, posso citar aqui como, por exemplo, a empresa Provetes, Laboratório Simões, na entrada de Arrozal. Existe lá uma área de 100 mil metros quadrados, doada pelo poder público, e que até hoje está lá na inércia, não funciona, está parada. Por quê? Porque no projeto houve alguns erros, e na minha opinião, e hoje o município não consegue
O governo passado, o governo do ex-prefeito Tuca, tentou reaver, por força de lei na Justiça, tentou reaver aquela área e não conseguiu. Por que não conseguiu? Uma hora aprovado pela Câmara, foi doado, eles têm a escritura, foi feita escritura e não tem mais o que fazer. Então, não há dessa presidência, e nunca houve, quero dizer aqui, deixar de público, né, nenhuma intenção de obstruir, de atrapalhar, de atravancar. Pelo contrário, eu sou entusiasta da vinda dessa empresa. Eu e alguns colegas vereadores visitamos as instalações da empresa em São Gonçalo, visitamos as instalações da empresa em Goiás, em Anápolis, e vimos o quanto importante aquela empresa é, não só para a localidade onde ela está instalada, bem como para os funcionários, que vestem a camisa da empresa e trabalham como se a empresa deles fossem. Nós conseguimos identificar esse carinho, esse respeito, essa vontade dos trabalhadores, dos colaboradores daquela empresa. Então, em relação à empresa Carta Fabril, diferentemente do que foi dito nas redes sociais, é só um zelo, é só um cuidado, é só uma preocupação com o patrimônio público. E hoje eu acho que foi sanado, né? Acredito que todos os vereadores que tinham algumas dúvidas em relação ao projeto, posso aqui dizer o seguinte, no início falava-se em 50 mil metros quadrados, depois passou a se falar em 80 mil metros quadrados. Quando chega um projeto com 121 mil metros quadrados, né? Falava-se na geração de 900 empregos em 10 anos. O projeto vem com 430, durante 6 anos, ele tem que comprovar 2 desses 6 anos, ele tem que comprovar, enfim, algumas dúvidas que a gente tinha, que hoje foram tiradas, e eu não tenho dúvida, a gente vai estar dentro em breve, né, vereadores, aprovando esse projeto, que é uma conquista da cidade, é uma conquista de cada morador, e a gente vai ter orgulho de ter uma empresa como essa aqui. Simples assim, espero ter esclarecido aqui, se houve alguma dúvida, e se há alguma dúvida, foi tão somente por isso. Tá? Em relação aos amigos motoboys, eu me lembro, vereador Alzimiro, foi no primeiro ou segundo ano que Vossa Excelência apresentou o projeto de lei. No primeiro ano de mandato, o vereador Alzimiro, acompanhado do vereador Flávio, apresentaram aqui nessa casa um projeto de lei para regularizar a profissão do motoboy aqui na nossa cidade. Projeto aprovado por nós vereadores e vetado pelo Executivo. O projeto foi aprovado na Câmara e foi vetado pelo Executivo. Passado um tempo, vocês se reuniram, se organizaram, começaram reuniões, discussões, e conseguiram, através do diálogo lá com o Executivo, que esse projeto fosse enviado para essa casa. E eu disse, em reuniões passadas aqui, que essa casa não se furtaria e votaria em regime de urgência o projeto de vocês. Tá? Diferentemente do que foi propagado, nós também não queremos atrapalhar, até porque eu acho que a palavra, né, hoje em dia, num mundo tão desacreditado, o político está tão desacreditado, eu acho que a palavra, pelo menos, tem que valer, tem que ser válida. E estamos cumprindo com a nossa palavra aqui hoje. Infelizmente, por alguns motivos, às vezes, resumindo, não foi votado na semana passada nem na outra semana, não porque a gente não quisesse. Tá? Mas hoje a gente vai estar votando, todos os vereadores assinaram em regime de urgência e a gente vai estar aprovando o projeto de vocês. Eu tenho certeza que vai gerar renda, vai dar uma segurança, trabalho de vocês poderem trabalhar e levar o sustento para a casa de vocês. Me coloco à disposição de todos, aqueles que quiserem conversar comigo e no final da sessão, eu estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida, mas o projeto dos senhores será aprovado hoje e para a nossa alegria, né, com muita alegria e com muita satisfação. Passaremos ao grande expediente para o uso da palavra em tema livre, os senhores vereadores inscritos na forma regimental, pelo tempo máximo de 10 minutos, com a palavra o vereador Alzimiro... Não, é só na hora da votação. Com a palavra o vereador Alzimiro dos Santos Dias. Boa noite, presidente. Os demais membros da mesa, Vossa Excelência, companheiros vereadores. Quero parabenizar aí nossos mototaxistas por essa união, essa perseverança. Realmente, a gente teve a intenção de ajudá-los logo no início do mandato, mas a prerrogativa para legislar sobre a elaboração da lei é do Executivo, foi colocado para a gente aqui através da Procuradoria. Então, a gente até fez através de indicação, encaminhamos para o Executivo, e graças a Deus, eu gosto de somar nesse aspecto, houve uma visão ali do nosso Executivo, através do secretário de Transporte, a mobilização de vocês, e felizmente a gente vai ter um desfecho bastante favorável, que é a legalização aí
da profissão de mototaxista. É muito importante a gente ressaltar que vai transportar vidas, a integridade física das pessoas é muito importante, a gente está alertando nesse aspecto. O Brasil hoje é campeão mundial em acidentes de trânsito, principalmente em São Paulo, porque a gente vê muito, a frota de motoboy é enorme, e tem um número de acidentes bastante elevado. Então, a gente está chamando a atenção, apesar da nossa cidade ter uma mobilidade urbana, não tem o trânsito que a gente vê em nenhuma dessas metrópoles, mas é importante a atenção. A Piraí é um lugar bastante acidentado aí, tem geograficamente muita parte elevada, e isso realmente eu acho que vai dar até um mercado mais favorável às motos. Fico feliz, a gente já viu o serviço hoje de motoboy. É utilizado principalmente nas casas de lanche, nas entregas de farmácia, nos bancos para entregar malotes. E hoje, nas grandes cidades, esse serviço é muito utilizado. Aí eu tenho certeza que o mototáxi também será bastante aproveitado aqui em Piraí. Puxando já para um outro viés, nós temos aí hoje também, foi lido agora há pouco, a LDO. É importante que o Brasil se planeje para a gente não ter essas surpresas que nós estamos observando no estado do Rio de Janeiro. Todos os estados tiveram em Brasília, agora recentemente, para renegociar dívidas. Hoje eles têm serviço de dívida, só o Rio de Janeiro são 470 milhões por mês de juro de uma dívida antiga. Antigamente, os políticos que eram gestores de estados, aí, de vários municípios, não se preveram para aquilo que a gente vê hoje, que é a parte da Previdência, é hoje uma dívida enorme aí de pagamento dos aposentados e pensionistas, e também gastando além daquilo que arrecadava. Hoje nós temos parâmetro, que começou até agora recentemente, foi em 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, é que gestor nenhum pode gastar acima do que arrecada. E o que a gente vê aqui quando a gente vai fazer a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias? Vamos orçar, aí já é uma diretriz daquele orçamento, em que a gente vai fazer uma previsão de receita. Hoje eu digo assim, eu tenho fixo hoje despesas obrigatórias em que eu tenho garantido que eu vou ter aquele gasto, mas não tenho a certeza da receita. Aí eles chamam, está aí também escrito nessa documentação, é uma linguagem um pouco, às vezes, complicada, contingenciamento. Isso são anulações que eu faço de uma despesa para reservar esse dinheiro onde eu possa realocar ele dentro do meu orçamento de maneira a compatibilizar o que eu tenho de arrecadação de dinheiro que entrou com a despesa e a saída do dinheiro. Então, esses são os contingenciamentos. Acho importante o plano plurianual, onde você projeta, durante os 4 anos do seu mandato, despesas e prioridades que você tem para executar dentro de um município. A parte da lei orçamentária é importantíssimo, inclusive, às vezes, muitos economistas dizem que, no Brasil, a parte da peça orçamentária ela é muito fictícia, porque você tem que estar sempre mexendo, cancela um código de uma despesa, passa para outra. Por que isso? Às vezes, as pessoas que fazem os cálculos nem sempre estão preparadas para fazer aquilo de uma maneira mais concreta, mais direcionada. Piraí, hoje, eu estive observando das últimas vezes que compareci, gasta 33% da sua receita corrente líquida com saúde. Deu mais de 50 milhões de reais, 50 milhões 740, foi a despesa relativa ao ano passado. A gente gasta com o pessoal, temos aí as nossas peças aí que vai chegar com os números, com o pessoal direto da prefeitura, 78 milhões. Gente, pessoal em cargo. É o que eu pago e mais aquilo que eu reservo para botar no fundo de previdência. Então, essas despesas, por exemplo, a gente tem que estar sempre localizando como é que a gente reserva o dinheiro, aquele que vai para o aposentado, o que eu já hoje tenho que estar reservando daquele outro que ainda vai se aposentar daqui 20 ou 30 anos. Então, a gente tem que estar trabalhando a receita na saúde, na educação, no esporte. Vamos ver aí, por exemplo, um evento importantíssimo, a parte da tocha olímpica passando pelo município de Piraí. O Rio de Janeiro, hoje, a gente viu o estado de calamidade decretado pelo nosso governador lá em exercício, que é o Francisco Dornelles.
o problema seríssimo hoje para enfrentar. Conclusão de obra do metrô, a parte da segurança pública, que vai ser importantíssimo com o número de turistas que a cidade do Rio de Janeiro vai receber. A gente vê umas prefeituras superavitárias, o Eduardo Paes fala a todo momento que tem recursos para cumprir todas as metas, mas tem um Estado que hoje, até os policiais que nós temos aí na nossa segurança, faltando receber uma série de adicionais que estavam direcionados para aquela categoria. Então, o que a gente tem visto? Realmente, a gente precisa de planejar melhor a gestão pública, a nível de União, a nível de Estado e também a nível de município. Hoje, o município de Piraí tem dado exemplo na gestão e responsabilidade com os recursos públicos. Grande parte dos municípios que estão à nossa volta não estão conseguindo fazer pagamento da sua folha de pessoal. Alguns são dispensados mais cedo, alguns estão recebendo em parcela. Caxias é a segunda maior receita do estado do Rio de Janeiro. Só perde para o município, o município do Rio de Janeiro, que é do Eduardo Paes. Está lá parcelando os salários. Hoje, o estado do Rio de Janeiro, uma pena, eu sinto isso, porque eu tenho meus irmãos aí que trabalham na parte do estado, eles estão hoje recebendo uma parte do salário e outra parte não sabe quando vão receber. Então, o gestor público tem que se mostrar eficiente nesses momentos difíceis de crise, de desemprego. A gente acabou de ler também, e foi comentado pelo presidente, sobre a nova empresa que está para se instalar em Piraí. Eu acho, vai ter uma grande alegria no meu coração, o momento dessa empresa se instalar. Eu acho que é uma empresa que tem uma responsabilidade social muito grande. Se fala no salário para ajudante de produção em R$ 1.200, salário de um operador de produção R$ 2.500, com mais benefícios. São 430 empregos direto, fora os acessórios das empresas que podem trabalhar junto com eles. Eles hoje estão estabelecidos em São Gonçalo e em Anápolis. E está montando mais 2 fábricas, uma em Aracruz e uma em Pernambuco. E mais a de Piraí, que eles estão botando como a logística dele, eixo Rio-São Paulo, vai ser montado ali no polo industrial, ali de Arrozal. Então, uma alegria muito grande ver esses empresários com responsabilidade, vão pagar curso de Senai. Acabaram de passar para a gente aqui que agora, essa semana, eles formaram 50 novos funcionários lá para a fábrica deles de Anápolis, sendo menor aprendiz e os pessoal que estão se qualificando para trabalhar na fábrica deles. Eles prometem para a gente, além dos empregos, a responsabilidade social de estar sempre com a família piraiense, trazendo realmente um orgulho para a gente saber que eles estão escolhendo Piraí para produzir. Eles trabalham no ramo de descartáveis, aí, tanto de fralda descartável, quanto no papel, lenço, toalha, papel toalha. Então, eu fico muito contente em saber que, depois da Ambev, que gera em torno de 600 empregos, essa empresa seria a segunda maior empregadora hoje desses novos empreendimentos feitos em Piraí. A gente está observando isso com carinho, lendo todos os termos de responsabilidade. Eu estou vendo ali, por exemplo, se a empresa amanhã ou depois, a gente está fazendo a doação, amanhã ou depois ela fala que não quer mais, nós teríamos que indenizar, está ali numa cláusula, eu leio para vocês, isso aí a gente esclarece as pessoas. Vai ter que indenizar o que ela colocou em dinheiro, comprovadamente, e ela devolver esse imóvel para o município de Piraí. Ali está bem claro, tem lá gravado o quanto de emprego eles vão gerar diretamente no parque industrial deles. Já acabou de passar para a gente, estão comprando máquinas de última geração no Japão, de trazer essas máquinas novíssimas para botar no parque industrial que vai montar na cidade de Piraí. Então, fico contente. A discussão na parte democrática é importante. Todos os vereadores aqui têm um grau de instrução, sabem o que é o melhor para esse município. Hoje o desemprego nesse país é muito grande, a gente precisa realmente de investimento, de empresários de coragem para que a gente traga mais essa empresa para alavancar o rendimento do povo piraense. Obrigado. Com a palavra, o vereador Mário Hermínio. Senhor presidente, posso? Alô, posso fazer uso da palavra daqui, senhor presidente? À vontade. Obrigado. Senhor presidente, caros colegas e o público presente, quero parabenizar os taxistas. O movimento de vocês foi importantíssimo. E essa casa, se for ver, já tinha até aprovado uma vez o movimento de vocês, que a gente achou que foi muito importante. O prefeito vetou. Agora ele viu que realmente é bom para o município, é bom para vocês, é bom para os usuários.
E isso é uma coisa muito importante. Parabéns por o movimento de vocês. E quando o povo quer, as coisas acontecem. As pessoas têm que participar, porque a participação da população, as coisas acontecem. Então, parabéns por o movimento de vocês. Eu quero falar, senhor presidente, na sessão passada, o excelentíssimo vereador José Paulo, ele levantou uma questão dos estagiários. Falou que faria um requerimento hoje para saber quantos estagiários teve na gestão passada. Bem, eu acho que os estagiários é uma coisa muito boa. Se teve 300, foi pouco. Deveria ter 1.000, deveria ter 500, deveria dar incentivo, porque em 2005, quando o Tutuca assumiu, ele queria arrumar uma maneira de ajudar os universitários e os adolescentes, a garotada que queria fazer um curso técnico, que queria fazer uma faculdade, e a legislação batia na legislação, não tinha como ajudar. Então, dentro da lei, o estágio tem lei, é amparado por lei nesta casa. E foi feito e ajudou muita gente. Hoje nós temos advogados, temos engenheiros, temos professores, temos bastante curso técnicos que foi ajudado pelo estágio. Muitos jovens hoje agradecem estar no emprego porque teve o seu estágio que a prefeitura deu. E quando esse governo entrou, ele cortou. Cortou quase totalmente. E cortou, e quando agora, no final do mandato, agora, faltando 3 meses, ele está abarrotando, está enchendo. Que esses realmente fiquem, que ele crie mais, que dê oportunidade para o jovem. E é lei, é coisa, não é como foi feito, 6 clandestinos, que entrou clandestino. 6 funcionários que foi denunciado como clandestino. O estagiário é por lei. E foi muito bom. Acredito que essas famílias, se foi 300, foi ótimo. Tomara que tenha sido mais. Tenho certeza que essas famílias estão muito felizes, estão com seus filhos, uns formados, outros chegavam, famílias carentes, muito carentes, que chegavam e diziam, meu filho vai sair da faculdade porque não tem como estudar mais. Então, daria um estágio, aquela garoto ia trabalhar, porque não ficava brincando, ia trabalhar, aprendia dentro daquela profissão que ele estava fazendo, e, ao mesmo tempo, ele tinha o seu dinheiro, a sua remuneração para pagar a sua faculdade, seu curso técnico e etc. Então, eu acho, Excelência, que foi um grande avanço que foi dado para esse município. É um investimento e não um gasto. E outra coisa mais, esse dinheiro que sai para os estagiários, ele não sai, não é na folha do pagamento. Não é da folha, não entra na folha do pagamento. Isso, então, é um investimento muito grande. E se qualquer governo que entrar aqui continuar com isso aí, é uma coisa muito importante para o nosso município. Era só isso, presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador José Paulo Russo. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente. Quero, antes de mais nada, parabenizar os mototaxistas aí, a vitória de vocês, e continuem lutando, e com muita responsabilidade agora. Vocês vão transportar vidas e isso é muito sério. Mas parabéns, mesmo assim, e pode contar com o nosso apoio. Eu falo nosso, que eu tenho certeza que todos vão querer apoiar vocês. Também falar da Carta Fabril, a reunião que a gente teve lá, e a gente já saiu lá mais ou menos acertado, que vamos mudar uma cláusulazinha lá, mas imediatamente amanhã vai ser relida, e já vamos marcar amanhã, se o presidente, lógico, se ele quiser, eu tenho certeza que vai querer, marcar uma sessão extraordinária para a gente votar em regime de urgência, para que eles possam dar andamento à vinda para Piraí.
Porque enquanto eles não tivessem documento, eles não vão poder ter um CNPJ aqui em Piraí. Não tendo CNPJ, vai atravancar um monte de coisa que eles só podem fazer depois de tiver CNPJ. Por exemplo, eles não podem pedir a luz sem ter um CNPJ. Então, a Light não vai poder fazer uma estação lá se não tiver um CNPJ. Mesmo as coisas acontecem com a SEDAI, a coisa acontece com o INEA. Então, sem esse CNPJ, está paralisado. E nós não vamos querer esse atraso para Piraí. Assim eu espero e assim eu vou lutar. Respondendo a Vossa Excelência, Maria Hermínio, o questionamento meu sobre os estagiários não é uma crítica. Eu acho que os estagiários são muito importantes, porque dá uma oportunidade a pessoas que realmente necessitam. Eu disse que faria o requerimento e vou fazer. Não fiz hoje, porque eu tinha um requerimento mais importante, assim eu acho, sobre a cruzeta do poste lá em frente ao colégio lá da Ponte Laranjeira. É uma alta tensão de 13 mil, ela está quebrada. Então, imagina uma rede de 13 mil caindo, o que acontece? Não deve. Difícil até de imaginar. E a outra poda da Light, essa estrada aqui da Grota Fria, como é conhecida ali, o pessoal lá todo dia está sem luz, porque a rede é longa, tem muita árvore esbarrando na alta tensão, então, toda vez que esbarra, fica todo mundo para lá sem energia, e nós temos que lutar por todos. O questionamento do estagiário é em cima desse problema político que se está adiantando aí. Porque toda hora Vossa Excelência critica a criação de um cargo ou outro na prefeitura, sendo que o prefeito é o Luiz Antônio, não é Vossa Excelência. Então a necessidade que nem saber é ele. Então você fica com essa crítica aí por causa de política. E a denúncia que chegou a mim, que foram criados mais de 300 cargos estagiários em véspera de eleição. Eleição do Gustavo Tutuca e do senhor Tutuca. Inclusive, há rumores que o senhor tinha 200 cargos indicados, por isso que o senhor foi reeleito. Não acredito nisso, que eu tenho certeza que o senhor é um cara trabalhador, eu não ia precisar disso. Mas se isso foi verdade, se isso foi criado somente para política, para politicagem, é aí que está o erro. Que não deveria ser criado politicagem. Deveria ser criado para incentivar os jovens, para poder dar, sim, uma renda para eles poderem estudar. É esse lado que tem que ser feito, e não por politicagem. Porque a politicagem é que acaba com esse país. Não são os políticos, não, é a politicagem, que alguns políticos usam e refletem todo mundo. Porque assim como na política, ou na medicina, em qualquer profissão, existem os bons e os ruins. Existem os bons e os pilantras. E é dos pilantras que nós temos que nos ver livres. Você acha que é fácil para mim, que vivo a minha vida decente, trabalhando todo dia? Eu abro a minha loja em Piraí todo dia às 7 horas da manhã. Quem quiser me encontrar, vai lá. Você acha que é fácil para mim ser chamado de pilantra na rua às vezes? De ladrão? Porque todo político hoje, por alguma pessoa, é chamado de ladrão. Você acha que é fácil para mim? Eu não sou bandido, eu não sou ladrão. Eu erro. Aqui, como já errei, como vou errar mais vezes se continuar. Como todos os senhores aqui já erraram. Mas existe o erro na intenção de errar, querendo errar, fazendo sacanagem. Existe o erro que errou, o ser humano erra. Duvido aqui se tem alguém que não tenha errado na vida ainda. Eu costumo dizer sempre que a pessoa mais sagrada para mim é minha mãe. Eu conheço o erro dela, você imagine de todos os outros que eu vou pensar. Então, o que eu fico indignado é com a politicagem. Se esses cargos de estagiário foram criados somente para beneficiar um ou outro, isso não é ajudar ninguém, não. Isso é usar o dinheiro público para poder se reeleger. É isso que eu fico pé da vida. É isso que não pode acontecer. Nós temos que respeitar as pessoas, respeitar o dinheiro dos outros, respeitar o município. E coisa que às vezes não há respeito aqui, enquanto um monte de cidade aí. Você acha por que está essa crise aí no estado do Rio aí? É falta de respeito. É porque gastam dinheiro de qualquer maneira. Esses 400 e poucos milhões que se paga por mês de juros no estado do Rio, isso é sacanagem, isso é roubo. São dívidas que não existem. Como a dívida do Brasil, que a vida inteira teve essa dívida externa enorme. Isso é roubo, é ladroagem. Porque o BNDES tem dinheiro para emprestar para qualquer país aí para fora, até para Cuba emprestou.
e não tem dinheiro para pagar as contas do Estado, importante, para que os trabalhadores recebam no final do mês. Aí precisa identificar a mão de policiais que não recebem. Você imagina um policial sem receber. Alguém vai poder criticar amanhã se ele fez alguma coisa errada? Você imagina você trabalhar um mês inteiro e não receber? Então, é para isso que deveria ser usado o político. É para dar jeito, é para arrumar as coisas. E não fazer politicagem. Se houve uma politicagem por parte do Tutuca ou não, eu não estou criticando, eu não estou falando que houve, nem condenando. Eu vou fazer o requerimento para saber exatamente o número, para a gente poder chegar a uma posição certa aqui. Porque vocês criticam toda hora o Luiz Antônio está criando um carro. Aí é obrigado a também afirmar que é um dos poucos municípios por aí que anda com suas contas em dia. Que não se ouve caso de falar ainda que tem obra mal feita, que as poucas obras que deu para fazer estão sendo feitas com responsabilidade, como a reforma de todos os postos de saúde. Poderia estar sendo feito um monumento ali na praça bonito, de 2 milhões, arrumava um nome qualquer, gastava 2 milhões aí, falta de responsabilidade. E, no entanto, está sendo reformado os postos de saúde, que é para todos aqui usar. Reformando o colégio, que é para todos usarem. Então, existe falhas? Claro que existe. Qualquer um aqui que estivesse no poder dos senhores teria cometido erros. Mas são erros que dá para poder consertar? São erros que dá para relevar? Ou são erros cometidos só para poder meter o dinheiro no bolso? Para enriquecer com dinheiro público? É isso que os senhores têm que medir. Então, eu não critiquei a criação de estagiários. Tanto é que nessa casa foi criado alguns cargos. As pessoas, os estagiários aqui, quando encontram comigo, me agradecem por a gente ter criado esse cargo. Na verdade, a gente fala gente, porque nós estamos num grupo, estamos juntos aqui. Eu também acho que deveria ter mais cargos de estagiário. Eu também acho que tem que ajudar todo mundo que quer vencer na vida. Porque nem todo mundo tem condições de caminhar sozinho. O que não pode é ser usado de maneira para poder meter dinheiro no bolso ou para poder se reeleger. E isso é pilantragem. Mas aí quem vai dizer isso, Excelência, não sou eu. De repente a Justiça, de repente o Ministério Público, a Polícia Federal. Nós temos um monte de órgãos que pode averiguar isso aí. Mas o requerimento eu vou pedir. Com o requerimento na mão, eu vou saber. Assim como eu vou pedir a folha de pagamento dos funcionários de cargo de confiança, com o benefício que dobra até o salário e com mais horas extras, que isso é proibido por lei. E teve um monte que em Piraí assim me relataram. E para eu poder não estar falando abobrinha aqui, falando besteira, eu vou pedir esse requerimento ao prefeito e ele vai ter que me mandar, que eu não posso fazer isso como requerimento aqui pela essa casa, e qualquer um que pode fazer como ofício, qualquer um dos senhores pode fazer, porque é obrigado a informar. E aí não vamos ter as conclusões, a gente vai pedir para ler aqui em plenário, né? Aí os senhores ajudam a gente a poder ter uma decisão certa, para a gente não fazer crítica errada, que eu também acho, eu detesto acusar as pessoas injustamente, porque é muito ruim ser acusado injustamente. Tá bom, Excelência? Só para esclarecer, não é nada contra a Vossa Excelência. Pelo contrário, nós estamos aqui juntos para melhorar esse município, senão nós não estaremos fazendo a nossa obrigação certa. Pode contar comigo para tudo que for ajudar esse município aí. Muito obrigado. Bem, ainda no grande expediente, como hoje estamos votando o projeto em relação aos mototáxis, o nosso regimento diz que o cidadão pode falar, né, aqui na tribuna sobre o tema, sobre o projeto de lei ora em tela. E como hoje a gente está votando o mototáxi, eu tenho 2 cidadãos inscritos, mas antes de passar a palavra, eu quero lembrar que a fala é tão somente, exclusivamente sobre o projeto que está em votação. Se desviar por algum momento para um tema que não seja, eu serei obrigado a caçar a palavra. Então, com a palavra, o cidadão Leandro Rios Carvalho da Cruz.
Boa noite, senhor presidente, todos os vereadores dessa casa, público presente e os internautas que estão nos assistindo. Bom, nessa noite nós estamos aqui para falar desse projeto, com muito empenho e dedicação que nós viemos lutando para trazer esse trabalho para a cidade. Não somente eu, nós somos uma equipe que trabalha junto. Esse projeto não é do mototáxi do Leandro, de todos aqueles que estão envolvidos, mas sim de toda a cidade de Piraí. Todos aqueles que estão envolvidos aqui nessa cidade, pois nós queremos melhorar a expectativa de vida do cidadão brasileiro. Se a gente pode pagar um táxi com um preço mais justo para a gente se locomover dentro da cidade, o porquê não aprovar? Então, eu fico feliz por ter esse empenho, essa dedicação do nosso grupo de estar batalhando esse tanto de tempo e também juntamente com essa casa, o Legislativo, o Executivo, que nos apoiou, que está ciente de tudo aquilo que a gente está precisando, porque a gente precisa de trabalhar. Várias pessoas que estão lutando por isso daqui. Então, nós não sabemos se nós vamos chegar a conquistar essa vaga para nós, mas estamos lutando com o direito do povo, pois a licitação vai ser aberta para a sociedade, para a população de Piraí. Então, eu fico feliz de saber que nessa casa existem pessoas comprometidas com a cidade de Piraí. Pois aqui a gente não quer jamais criar milícia que estão rolando papo aí fora. Por que o cidadão não tinha que parar para analisar? Nós temos 2 ouvidos, 2 olhos e uma boca só. As pessoas pegam tudo aquilo que a gente fala e começam a lançar na rede. Por que a gente não vai ouvir o cidadão? Por que você não veio? Por que você não participou? Por que você não aprovou o mototáxi? Igual a gente vê que tem pessoas que estão falando que tem gente que está contra esse projeto. Se tivesse contra o projeto, ele não iria passar aqui nessa casa. Então, todos que estão aqui nessa noite estão tendo a ciência que todos que estão aqui estão a favor do projeto. Então, por que vocês não abrem a Web TV e assistem isso e divulgam a realidade? Pois o meu sonho era que essa casa estivesse cheia em todas as sessões, para poder ver, escrever, anotar, olhar, analisar. Realmente os vereadores estão presentes, realmente os vereadores estão trabalhando, estão querendo bem para a população. Então a gente vê que o mototáxi ele vai beneficiar de diversas maneiras. Igual os taxistas já falaram com a gente, não, vocês pegam um cliente, traz para a rua, eles vão fazer compra. Eles precisam voltar no táxi. Não dá para a gente ficar carregando bolsa no mototáxi, a gente tem um regimento, tem legislação. Nós vamos estar carregando vidas. Então há uma responsabilidade para a gente que vamos estar pilotando esse veículo. Portanto, que a gente já paga uma taxa absurda do seguro DPVAT. Ah, é absurda? Não, não é absurda. Ela é justa devido aos acidentes que é causado por esse tipo de veículo. Então, tudo nós estamos colocando aqui em pauta e trazendo para essa casa e para todos aqueles que estão nos assistindo, que há uma responsabilidade, há um comprometimento daqueles que estão envolvidos nesse projeto. São pessoas de bem que querem trabalhar e fazer o seu trabalho dignamente, como qualquer um. E, no mais, vai estar gerando emprego para essa cidade. Então, por isso nós lutamos, nós conseguimos, nós estamos chegando a esse ponto, ainda não terminou, ainda falta sancionar, ainda falta levar para o secretário para a licitação. Nós vamos continuar trabalhando, porque nós queremos o bem dessa cidade. E se nós podemos fazer, como cidadão comum, representar o povo de Piraí, por que não fazer? Então que fique registrado hoje nessa casa, juntamente na Web TV, que existem pessoas que nós não somos melhor que ninguém. Existem pessoas que querem ouvir, que querem ver e que querem falar. Mas para a gente falar, nós precisamos ter a plena certeza daquilo que nós estamos falando, para a gente não levarmos um processo a respeito do que nós estamos falando. Por isso que nós temos 2 ouvidos, 2 olhos, para enxergar direito, ouvir direito. Então, se faz necessário que todos se reúnam, venha participar aqui das sessões na Câmara, venha ver o que os vereadores estão fazendo, o que o prefeito está fazendo, porque julgar a gente é muito fácil. Todos os dias, se deixar, você está diante de um tribunal para ser julgado, ou para julgar. Então fica aqui nessa casa, nessa noite, registrado para vocês. Os mototaxistas estão comprometidos, eles querem trabalhar, eles querem ganhar o seu sustento, sustentar a sua família. Nós não estamos querendo jamais, igual o pessoal está falando, que a gente está querendo trazer milícia para essa cidade. Como é que uma pessoa pode falar um negócio desse? Falar que nós estamos querendo trazer uma milícia para essa cidade?
Independente do credo religioso, eu sou uma pessoa que sou evangélico cristão, nascido e criado aqui nessa cidade. Por que eu ia querer instalar uma milícia no mototáxi? Eu queria saber quem é essa pessoa que fica falando isso, para que a gente pudesse mover uma ação contra ela, porque tem que ter fatos e dados, argumentos para você processar alguém. Então, fica hoje registrado, pessoal. Aqui tem várias pessoas que estão presentes aqui. Nós estamos lutando em prol do trabalhador, em prol de beneficiar a sociedade piraiense. Então, como eu tenho 10 minutos, eu fico feliz de saber que hoje nós estamos trabalhando unidos, estamos trabalhando juntos em um só propósito. Independente da divergência partidária, política, essas coisas, a gente não está aqui para ver essas coisas. Nós estamos aqui para lutar pelo projeto. E o projeto é do mototáxi. As responsabilidades cabíveis vão ser atribuídas a nós. E vai ser cobradas. Nós vamos ser fiscalizados. Então se faz necessário que vocês fiscalizem realmente a gente. Porque nós não queremos botar esse projeto para ser votado, aprovar, a gente começar a trabalhar e perder esse projeto novamente. Porque nós estamos descumprindo um padrão, um procedimento, usando EPIs, andando em alta velocidade, fazendo coisas que não cabe a esse pessoal que está trabalhando. Então somos pessoas comprometidas com essa cidade e com esse projeto, juntamente com os vereadores dessa casa, com o prefeito que já assinou. Então nós somos comprometidos. Vamos, pessoal, trabalhar para que isso aconteça para o bem da cidade. Quando o criador do avião fez o avião, ele não pensava que a gente ia usar o avião para a guerra. Hoje a pessoa briga, quer matar o outro através do avião. Então, muitas das vezes, hoje nós estamos aqui trazendo esse projeto do mototáxi. Nós não estamos querendo matar pessoas. Nós estamos querendo justamente conduzi-las com segurança para o seu destino. Esse é o nosso objetivo, é conduzi-los com segurança. Então, nós vamos seguir os procedimentos e os padrões que foram estabelecidos para nós. Então, eu agradeço a oportunidade, vou estar encerrando. Eu creio que essa palavra fique gravada no corações de vocês, que ao sair dessas portas, que a gente fale justamente aquilo que foi falado aqui. Não vamos inventar a oposição daqui e dali, nós estamos defendendo um projeto de bem para a sociedade. Assim, eu agradeço a oportunidade, senhor presidente. Antes de passar a próxima fala, só dizer, Leandro, que eu fico muito feliz com as suas palavras. Foram muito felizes no momento que a gente vive aí, né, a véspera de eleições, e essa casa ela é muito apontada, principalmente com mentiras e fofocas, e principalmente por perfil, que hoje a internet possibilita os malfeitores, através de perfil falso, tá denigrindo a imagem da gente e propagando mentiras por aí. Então, essa fala sua, as sessões ficam gravadas, né, todo mundo sabe disso, normalmente ela é transmitida ao vivo hoje, e amanhã, a partir de 10h30, 11 horas da manhã, ela já está no ar para quem quiser assistir. Fiquei muito feliz de ver a sua fala e saber que pessoas da sociedade entendem um pouco do que a gente passa aqui também, através das maledicências, das mentiras, das maldades, das fofocas. Muito feliz a sua fala, né? Foi muito bem. Os senhores mototaxistas foram muito bem representados aqui pela fala do Leandro. Eu passo agora a palavra ao cidadão Washington Luiz Lima Silva. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, público presente, funcionários, aqueles que estão aqui assistindo e os que estão na internet. Quero saudá-los com a paz de Cristo, sem a qual não há respeito, não há amor ao próximo, nem entendimento. E essa é uma casa de entendimento. Com todo respeito, senhor presidente, estou ali há quase 1 hora sentado. Entendo perfeitamente as razões ao qual o senhor se desculpou pelo atraso da sessão. Mas isso já passou a ser algo recorrente.
é preciso que haja mais zelo no que diz respeito ao início e ao fim das sessões. Peço que o senhor se atenha ao projeto de lei Orintelo. Obrigado. Mas isso é um desrespeito a quem vem aqui usar dessa tribuna segundo o regimento. Da mesma forma, a gente fica em casa, liga a internet e demora 1 hora para... Leandro está de parabéns, representou muito bem aqui vocês, aqueles que buscam, através da aprovação desse projeto, fazer o seu meio de vida, de sustento. Está de parabéns. Eu ouvi atentamente o projeto em casa por 2 vezes. E o meu propósito, a minha intenção, é também dar a minha contribuição para que esse projeto, da mesma forma como o Leandro bem colocou, seja usado com segurança, com credibilidade, como um meio alternativo da sociedade, especialmente dos mais carentes, terem um meio de locomoção. Essa tribuna, esse espaço, não é apenas para nós falarmos. Por isso que esse momento antecede a aprovação do projeto. Embora foi aqui votado para ser um requerimento, para que esse projeto seja votado em regime de urgência, eu queria ressaltar aos senhores vereadores. Aqui eu vou até me dirigir ao Alzimiro, e eu não me lembro qual foi o outro companheiro que inicialmente encaminharam como uma proposta, que o que eu aqui vou dizer, ainda há tempo, os senhores sabem disso, mesmo em regime de urgência, de que o que eu disser seja analisado com atenção, e ainda nessa sessão, embora tome alguns minutos a mais, vocês avaliem se ainda pode ser encaminhado como algo complementar ao projeto. Porque eu julgo importante, mas não sei se vocês atentaram para isso. Um item em especial e alguns outros apenas aqui como uma reflexão. O projeto diz que o veículo tem que ter de 125 a 300 cilindradas. Eu me lembro quando foi lido aqui certa vez a respeito de táxi, carro, veículo de 4 rodas, que deveria ter um limite máximo do solo até a subida do veículo e tal. E isso me puxou também a atenção. Senhor presidente, por gentileza, faltando 1 minuto, me ajuda aí, porque eu não enxergo, senão eu perco meu tempo. O senhor ainda tem 6 minutos. Não, faltando 1 minuto, o senhor me ajuda. Okay. Então, que deveria considerar se essa moto ela não tivesse também que ter uma altura mínima, máxima, ou seja, do solo ao assento, até para a segurança, né, daquele que vai ser usuário do transporte. Também a idade, um amigo meu me alertou a respeito disso, não seria conveniente de que eu estabelecesse uma idade máxima, às vezes a pessoa com 70 anos, até com dificuldade, mas quer ir de qualquer jeito. Eu digo tudo isso, volto a dizer, Leandro e a todos mais, no sentido até para resguardar a segurança e a credibilidade do serviço de vocês. Que não tivesse um limite aí, 60 anos, que ainda a pessoa estivesse numa condição, tem forma como verificar isso. O que eu quero destacar de mais importante, que o projeto não diz, é que o concessionário, aquele que vai ser a ele permitido a concessão desse tipo de serviço, no projeto não está claro e deixa brechas para que o sujeito tenha mais de um veículo. Imagine vocês, se eu tenho condições de comprar 5, 6 motocicletas, e ali eu compro e coloco, o projeto permite que eu tenha um reserva, um ajudante, me fugiu o nome aqui, aí eu coloco para esses outros veículos aqueles que serão os meus auxiliares. E o projeto não diz, não veta essa possibilidade, e tira daquele que está para ganhar o seu sustento e só tem condições de comprar uma moto com dificuldade, criar aquela alternativa ganho de vida, tira dele às vezes porque
outro foi e comprou e cadastrou mais de um veículo. Então, Alzimiro, por favor, e a outros mais, senhores que votarão, considere, isso é importante, porque depois de aprovado, aí, não, mas não vai conseguir, não vai. Projeto é projeto, o que está escrito, está escrito. Depois não tem como. Bom, claro, quando é que vocês trarão, quando identificar isso, uma emenda ou uma correção no projeto, algo dessa natureza? Então, acho que é importante que fique registrado isso, para que resguarde a condição, a possibilidade daquele que quer, nesse exercício de prestação de serviço, não seja prejudicado porque alguém cadastrou, se eu não me engano, em outras atividades, há essa possibilidade, há essa permissão de prestação de serviço. Mas no mototáxi, como é algo novo, está se iniciando, e a intenção é gerar emprego, condições de renda, para aqueles que não têm condições de comprar um carro. Uma moto é o quê? 1/3 de um carro? Então, quer dizer, aquele que tem menor poder aquisitivo. E, se não resguardar isso em lei, ele, de repente, mais à frente, vai se ver prejudicado porque um outro, com maior poder aquisitivo, adquiriu mais veículos e tirou dele essa chance, até por lei, nada ilegal, de que ele pudesse exercer essa prestação de serviço. E que também ficasse, talvez, por distrito. O projeto diz que para cada tantos habitantes seja permitido tantas motos, mas não ficou claro se num determinado distrito for preenchido dentro do que a lei diz, e aí já perde a chance daquele que quer trabalhar, praticar esse exercício, esse trabalho na exploração, da concessão de mototáxi. Também acho que é importante, mas o mais mesmo é quanto à questão de proibir que mais de um concessionário venha a ter o direito de ter mais de um veículo cadastrado para explorar esse tipo de serviço. Muito bem, senhor presidente. Isso importa. Isso, acho que eu trago aqui para enriquecimento, para ampliar mais a discussão. Eu trouxe nessa casa até para valorizar esta casa, porque aqui é que se discute, aqui é que o cidadão tem a condição de estar frente a frente nessa tribuna, mostrando e exercitando a sua cidadania. Quero ressaltar que essa é a 10ª vez minha aqui. São 100 minutos de tribuna como cidadão. Tem alguns vereadores que se acanham ou não querem percorrer alguns passos de estarem aqui. Olha, aqui é importante porque o cidadão te vê de onde ele está, vê a sua postura, olha nos seus olhos, vê como você se porta, se manifesta, se indigna ou demonstra tudo aquilo que é do seu conhecimento, através dos projetos e propostas aqui apresentados. Quero, senhor presidente... Está faltando um minuto. Quero, senhor presidente, dizer também, vereador Alzimiro, senhor presidente, na Carta Fabril, atenção, naquilo que diz respeito ao que vai resguardar a empresa no ressarcimento... Não é importante, não é político, não. O dia que estivermos votando a Carta Fabril, o senhor pode falar sobre a Carta Fabril, só para a gente não quebrar o regimento, por favor. Tá bom. Naquilo que está no que vai ser o tempo, como pagá-la, ressarci-la, é importante. Não vem sobre a Piraí. Né? Muito bem, senhor presidente, agradeço pela atenção. Estarei atento para as próximas votações, especialmente quando vir a essa casa a votação de salário de próxima legislatura. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Obrigado ao senhor, cidadão Washington, está sempre aqui exercendo a sua cidadania e respeitando, né, o regimento, assim como nós devemos respeitar o regimento, o cidadão também tem esse dever. Né? Temos os direitos e temos os deveres, as obrigações. Eu, da minha opinião aqui, em relação ao que foi falado pelo cidadão Washington, eu acho que esse pessoal já está esperando há muito tempo, né? As observações deles são importantes. A gente pode, se for no caso, no futuro, emendar.
Põe no edital, tá bom, Asta? A gente pode fazer, mas eu acho que eles já estão há tanto tempo esperando, já estão lutando, estão aí nessa expectativa. Eu acho mais do que justo que a gente vote hoje, aprove, e se necessário for, a gente vai chegar no entendimento. Quero dizer que são importantes as observações que o cidadão fez, mas eu acho que é até uma covardia fazer esse pessoal esperar mais, a gente podendo estar resolvendo isso hoje. Os vereadores estão de acordo? Podemos seguir em frente com a votação? Vossa Excelência que vai falar, Darley? Antes, com a palavra, o vereador Darley. Rapidinho, presidente. Boa noite, presidente, colegas vereadores. Após a fala do Leandro, me despertou o desejo de fazer aqui algumas colocações. Em nome dos demais mototáxis, quero, em nome do Leandro, parabenizar todos vocês. Presta bem atenção, isso aí foi um projeto que veio para esta casa, nós, vereadores, analisamos, creio que através da Secretaria de Transporte foi feita todas as alterações, e não cabe a nós, entendeu, dizer que vocês não têm direito a esse projeto de vocês, tá? Aqui foi dito sobre as regras que precisam ser respeitadas, que nós, como legislativo, temos que respeitar. Creio que vocês também estão cientes das responsabilidades de vocês, tá? Não deixe de acompanhar muito de perto, tomar cuidado com as pessoas que vão ser contempladas com esse projeto, para que não coloque esse projeto de vocês de água abaixo, tá? Mas parabéns a vocês. Tenho certeza que vocês têm um objetivo com isso, tá? Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Eco Staccato. Permissão para falar daqui, presidente? Perfeitamente. Obrigado. Boa noite a todos. Fazer uso da palavra para dar os parabéns aos senhores. Eu participei durante um bom tempo de reuniões com os senhores. Também estou muito feliz com esse feito. Realmente, o que o vereador Darley disse é muito importante. A responsabilidade com as pessoas que serão conduzidas, porque cada um de nós que está aqui hoje passa a ser parte do projeto de vocês. Então, nada mais justo que nós pedirmos isso, para que vocês realmente conduzam com seriedade, respeitam todas as regras impostas pelo Código de Trânsito, bem como o que ficou disposto, que está disposto na lei, que vai reger aí essa atividade de vocês. Parabéns e que Papai do Céu abençoe vocês, que dê tudo certo. Obrigado, presidente. Boa noite. Mais algum orador? Passaremos à ordem do dia. Coloco em discussão e votação única o projeto de lei número 15 de 2016 do excelentíssimo senhor prefeito municipal que institui o sistema de transporte de passageiros e prestação de serviços através de motocicletas no município de Piraí e dá outras providências. Os senhores vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Passaremos à explicação pessoal. Para o uso da palavra em tema livre, os senhores vereadores inscritos na forma regimental, pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Júnior Dentista. Boa noite, senhores vereadores, público presente, internautas. Agora sim, depois da votação, eu ia falar na primeira fala, mas a Câmara é uma caixinha de surpresa, eu não quis me precipitar, mas felizmente o projeto foi aprovado. Como o vereador Eco bem disse, que quando começar as suas atividades, que ela seja bem exercida para que os beneficiados justifiquem esse importante instrumento que vai facilitar o transporte municipal, tendo em vista o relevo da nossa cidade, as dificuldades de trânsito. Eu acho que foi um ganho importante para a população. Parabenizar o Leandro pela fala, ele foi muito feliz, ele esclareceu várias situações. E parabenizar esse grupo de
de munícipes que, como o Leandro bem disse, eles estão lutando por uma causa sem saber se serão beneficiados ou se conseguirão a autorização para exercer o trabalho de motoboy. Queria também esclarecer uma situação que o vereador Maremínio colocou, que o prefeito vetou e depois voltou atrás e criou o projeto de lei. Me estranha o vereador sendo o autor do parecer que aprova a lei. Eu trouxe ele até aqui para reler a parte que me intrigou um pouco. Cumpre ressaltar para serviços de mototáxi são atividades urbanas sujeitas ao poder de polícia administrativa, que se caracteriza como serviço de utilidade pública, conceituada por Eli Lopes Meireles como sendo aquele que, abre aspas, o poder público reconhecendo sua conveniência, não essencialidade nem necessidade, para os indivíduos competentes da sociedade, presta-os diretamente ou delega sua prestação a terceiros, concessionários, permissionários ou autorizatários, mediante condições regulamentadas em seu controle, mas por conta e risca dos prestadores, a serem remunerados pelos usuários. Neste passo, em decorrência do poder de polícia das atividades urbanas em geral, compete ao Executivo Municipal regular essa espécie de atividade econômica, por meio de lei específica, que poderá dispor sobre as autorizações, a operacionalização, o controle desta forma de transporte individual de passageiros, tarifas, deveres e causas de extinção da autorização, dentre outras, em razão do peculiar interesse local, conforme pretende no caso concreto. Deste modo, sob os aspectos de competência e da iniciativa, não se vislumbra vício de inconstitucionalidade do projeto de lei sob análise. O que essa frase quer dizer? Que era função do Poder Executivo e não do Legislativo criar esse projeto de lei. E eu gostaria de parabenizar o Flávio e o Alzimiro, que tentaram, logo no início do mandato, um projeto de lei, mas era inconstitucional, por isso foi vetado. Depois eles fizeram uma indicação e, depois de estudos com o secretário Marcelo, o projeto agora saiu do papel. E aproveitar para pedir desculpa pelo tempo. Eu sei que vocês estavam ansiosos, há mais de 5 sessões que vocês vêm comparecendo. E deixar o meu parabéns ao Flávio e ao Alzimiro. Acho que foi uma conquista da cidade, uma conquista de vocês. Vocês, desde o início do mandato, estavam buscando essa alternativa no transporte público. Então, assim, deixar claro a função de cada poder. E em relação ao que o nosso amigo Washington expôs aqui, na lei que fala que é uma concessão por motorista e com direito a um auxiliar. No artigo 8º, será admitido um auxiliar para cada mototáxi, desde que previamente cadastrado na Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito e atendido os mesmos requisitos exigidos aos condutores autorizados, exceto de possuidor de veículo em nome próprio. Ou seja, o auxiliar não pode ter o veículo em seu nome e o beneficiado só pode ter um veículo cadastrado. Então, é questão de fiscalização. Eu acho que está bem amarrado na lei aqui, pelo menos nessa questão, tá, Washington? Mas a gente vai analisar as suas outras colocações e ver o que pode colaborar para que a lei seja o mais redondinha possível, que possa beneficiar não só os condutores, mas mais e principalmente os nossos munícipes. Obrigado, boa noite. Com a palavra, o vereador Flávio Banana. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Muito rapidamente, eu gostaria só de parabenizar os mototáxis que tiveram aí muita garra, né, para que esse projeto fosse aprovado. E tinha me inscrito ali um pouco antes ou melhor, um pouco depois que o Júnior, o dentista, resolveu a fazer uso da palavra, mas embora eu não sabia o que ele ia dizer,
mas eu resolvi me inscrever para explicar sobre a situação que foi colocada, né, sobre o projeto que, na época, como projeto de lei, foi vetado. Mas ele fez até melhor do que eu, né? Leu aqui a parte que explica o porquê, né, que não podemos fazer de forma assim de projeto de lei. O prefeito, na época, falou que era um projeto interessante, sim, mas não podia partir daqui do Legislativo. E, na época, realmente, né, eu, o vereador Alzimiro também, que é conhecedor também do regimento, e chegamos à conclusão que realmente o prefeito estava certo. A gente não podia fazer como um projeto de lei, né? Aí fizemos aí como indicação. E hoje está aí, foi aprovado, é o que importa. Obrigado, presidente. Mais algum orador? Não havendo mais oradores inscritos, sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 28 de junho do corrente ano, hora regimental.